Oi, gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e no vídeo de hoje a gente vai ver o que o seu crush pensa de você, o que ele acha de você, como ele te enxerga, ele ou ela, né? Então, escolham entre esses três montinhos, o vermelho, o laranja e o amarelo, que eu já vou começar, tá bem? Começar com o 5 vermelho. Explosion of time. Vou começar. Baralho, mostra pra mim o que o crush da pessoa do montinho número 1, que é o 5 vermelho, acha dessa pessoa. Como o crush dessa pessoa enxerga essa pessoa. Ok? Pessoa estável, equilibrada? Ah, pode te enxergar como um porto seguro? A âncora, né? Deixa eu terminar. Eu já começo falando. Ok. A casa. Sim, um porto seguro. Tipo, alguém confiável. Um lugar onde você vai se sentir à vontade. Pra onde você sempre pode voltar. Tipo, sabe quando você viaja? Aí quando você chega em casa você tem aquela sensação de tipo, nossa, essa viagem foi uma delícia, mas não tem nada mais gostoso do que estar na minha casa. Sabe essa sensação de familiaridade? De segurança que você só sente dentro da sua casa. Às vezes eu sinto a minha casa como se fosse um útero, o útero da minha mãe. Tá? Não tô falando que é isso que essa pessoa sinta, mas é a segurança que um útero passa, que uma casa passa, entendeu? Acha que você é uma pessoa muito segura, confiável. Seguro, segura. Uma pessoa confiável. Desculpa se às vezes eu falo no feminino ou no masculino, tá? O que essa pessoa acha? Por favor, mostra pra mim. Ok. Nossa! Essa pessoa acha que você é alguém pra algo sério e que você honra com as suas alianças. Você é fiel. Vamos supor, você tem um grupo de amigos. Você é muito fiel a essas pessoas. Muito companheiro. E que você cria vínculos verdadeiros e de coração, sabe? Não é aquela pessoa que força um vínculo. É uma pessoa que se sente o vínculo, vai trabalhar pra, sei lá, pra estruturar isso. Vamos supor, você conheceu uma pessoa e você não foi muito com a energia dela. Também tem o fundo do deck que é a morte, né? Pode ser que você tá sempre se transformando, trocando de cor de cabelo, ou sei lá, numa semana você tá num estilo tal, na outra de outro estilo. Pode ser mais esteticamente, né? Ou pode ser até que você se mude muito. Não sei porque eu mudei isso. Eu pensei nisso. Se mudar. Não sei, é verdade. Eu não sei porque eu pensei em se mudar. Porque o caixão não fala sobre se mudar de casa. Talvez você se mude muito. Mas é tipo, você é uma pessoa que se muda muito, mas você tem os seus valores, as suas crenças, quem você é. Isso é muito estabilizado, muito certo dentro de você, muito bem construído. Você tem uma base muito boa, é isso? Pode te achar uma pessoa muito coração também. Uma pessoa, aquela pessoa que vai e faz, sabe? Aquela pessoa com ação. Aquela pessoa que não espera por outra pessoa pra fazer. Aquela pessoa que tem iniciativa, isso, iniciativa. Pode te achar também uma pessoa um pouco ansiosa. Deixa eu terminar. O que essa pessoa acha, baralho? O que o crush dessa pessoa acha? Sim,
sensação de casa, sensação de família. Ai, pronto. Sensação de... Nossa, que lindo. Essas duas cartas falam sobre casa, sobre familiaridade, sobre, sabe, se sentir à vontade. Como você se sente na sua casa? Você se sente à vontade. Esse louco aqui, pode ser que você é uma pessoa que não tem muita paciência, que é muito impulsiva, fica ansiosa, uma pessoa que fica ansiosa e vai e faz, em vez de planejar. Ou pode ser que você é livre. Que engraçado, né? Ao mesmo tempo que você é uma pessoa livre, você é uma pessoa estável. Uma pessoa que tem, sabe, uma base. Não é que você é louquinha e sai fazendo as coisas. Às vezes sim, você pode ser esse tipo de pessoa que sai fazendo o que dá na cabeça, mas é como se você tivesse seus valores e os seus princípios e você seguisse isso, sabe? Aí eu não sei explicar. Deixa eu terminar, gente. Uma só, por favor, amore. Não adianta eu falar uma só, né? Não adianta. Obrigada. Talvez você seja uma pessoa que gosta muito de viajar, que planeja, e quando vai viajar se planeja direitinho. E também pode ser que, olha só, quando você precisa dar um fim a alguma coisa, você dá o fim necessário a isso. Você não enrola. Se você precisa cortar algum relacionamento, você vai cortar mesmo que te doa muito. E se, vamos supor, acontece alguma coisa com você que te abala, você vai sofrer, você vai se permitir sentir. Você não vai esconder que você tá sentindo. Sabe? Tô explicando direito? Você não vai esconder o que tá passando dentro do seu coração. Você vai se permitir sentir. Você não é a pessoa que sofre e esconde de todo mundo ou coloca uma máscara. Se você não está gostando de algo, você vai deixar claro que não está gostando. Se você está gostando, você vai deixar claro também. Se você está muito feliz, todo mundo vai saber. Se você está muito triste, também. Ah, 2 10, né? Um de espadas e um de ouros. Um 10 que é muita alegria, muita, sabe, comemoração. E um outro 10 que é tristeza, é desapontamento, é sofrimento. 8 ou 80, é isso? O pessoal acha que você é 8 ou 80? Porque aqui a gente vai para os dois extremos, da alegria extrema para tristeza extrema. Deixa eu terminar. Mostra pra mim, baralho, o que a pessoa acha. O que o crush dessa pessoa acha? Obrigada. Juízo. Ué, como é que sai juízo logo embaixo do louco? O louco não tem juízo nenhum. Você é uma pessoa que é um doido ajuizado? Porque assim, eu vejo que você é uma pessoa estável, mas que você tem os seus momentos de se soltar. Você, é como se você... É equilíbrio, é perfeito. Você sabe viver da forma certa. Até no momento de você fazer uma loucura, a sua loucura, ela é ajuizada, entendeu? Até no momento de você se soltar, se liberar, você faz isso tendo juízo na sua cabeça. O juízo dessa carta não fala sobre juízo de ter senso. É um juízo de como se fosse a carta do julgamento, sabe? Mas é assim que eu tô lendo aqui. Juízo. Deixa eu terminar. Ok. Mensagem importante. Mensagem importante. Mensagem importante.
Ah, tá, entendi. Ai, eu pensei que era arte, é a mãe. Sim, você tem essa energia de pessoa protetora. E mensagem importante pode ser que todas as mensagens que você tenha trocado com essa pessoa, todas as conversas que vocês tiveram foram importantes para essa pessoa. Se vocês tiveram alguma conversa. Conversar com você e ouvir o que você tem a dizer é importante para essa pessoa. É como se fosse gostoso se vocês conversam, quando essa pessoa conversa com você, é como se ela se sentisse à vontade. Então é importante, entendeu? Peraí, só um minuto. Pronto. Pronto. É como se fosse muito importante para essa pessoa um momento em que vocês trocam conversas. E como se essa pessoa te visse. Quando você tem. Olha só, se você anda com um grupo de pessoas, você é extremamente protetor ou protetora sobre essas pessoas que você ama. Olha essa mãe, é a mãe do grupo, a mãezona do rolê. Tá todo mundo bêbado e você tá cuidando de todo mundo, justamente porque você é uma doida ajuizada. Você faz suas loucuras sim, mas você tem juízo. Você não deixa de ter juízo porque você tá aproveitando a vida. Você é muito pé no chão. É isso, essa pessoa te enxerga como alguém pé no chão. Adorei. Vou botar isso aqui pra cá. Agora eu vou tirar 3 daqui. Mas pra mim como essa pessoa enxerga a pessoa do montinho número 1. Não, eu só quero uma, poxa. Só uma. Uma, gente. Uma só. Thief? Detetive. Thief. O que é o Thief? Criança divina. Criança divina. Ai, droga. Assim, ó. Saiu essa a mais. É servente? É como se a pessoa enxergasse que a sua linguagem de demonstrar afeto é servindo a quem você ama. E é exatamente isso que uma mãe faz, né? Não que mães sejam serventes, não que mães sirvam só para servir. Mas o que tá me vindo na cabeça é essa mulher com essa sopinha. É tipo, sabe quando você tá doente? Aí sua mãe faz uma sopa pra você ficar melhor? Talvez essa seja a sua forma de demonstrar que você ama e se importa com as pessoas. Servindo a elas. E não é só servindo de fazer comida. Pode ser servindo de estar junto com a pessoa num momento importante. E são coisas pequenas, tipo, são coisas tão pequenas que pode passar desapercebido para outras pessoas, como se fosse obrigação, ou como se fosse algo normal, algo esperado, mas não é, porque só você faz isso. Desculpa se vocês escutarem alguns barulhos, eu tenho vizinhos. Alguém que sente prazer em servente. Servente, eu acho que é assim, né, que traduz servente. Enfim, servente, alguém que sente prazer em servir os outros. Com o coração aberto e sem expectativa de retorno, sabe? Eu ia tirar só 3, tá? Mas caíram 4. Vamos começar do começo, né? Que tem o detetive, essa carta sempre cai. Talvez você seja uma pessoa que presta muita atenção aos detalhes. Grandes poderes de observação e intuição. Desejo de descobrir a verdade. De descobrir e saber a verdade. Talvez você seja ou uma pessoa que leia muito ou uma pessoa muito atenta. Thief. Eu tô curiosa pra saber por que saiu Thief. Thief é ladrão, né? É ladrão.
Sheds light on the potential of within you that can never be so. Assim, o aspecto, o bom aspecto dessa carta é uma pessoa que mostra pra você o melhor que ela tem. E não é o melhor que ela tem financeiramente, é o melhor que ela tem pra oferecer. Tipo, olha só, eu desenho muito bem. Eu não desenho muito bem, tá? É uma hipótese. Eu desenho muito bem. E aí você chega pra mim e fala assim: já pensou em trabalhar com postar os seus desenhos em time-lapse numa rede social, tipo Instagram ou TikTok? Isso vai dar muitos views. E aí é como se você descobrisse um ouro, entendeu? Uma coisa que é muito óbvia pra você, mas que não é pras outras pessoas. E aí você ajuda as pessoas a verem o que pra você é óbvio, até porque você é uma pessoa muito... puta merda, a palavra saiu da minha cabeça. Observadora. Uma pessoa muito observadora. É como se você enxergasse o melhor nas pessoas, o melhor que as pessoas têm. E fosse tão óbvio pra você que fosse necessário você chegar e falar: ô, fulano, você não tá percebendo que você tem isso aqui de muito bom e você pode usar isso pra, sei lá, não sei, transformar a sua vida? É como se você desse uma outra perspectiva das coisas pras pessoas, entendeu? Legal. E a gente tem a criança divina. Você pode ter sido uma criança muito... Se essa pessoa te conhece da infância, né? Você pode ter sido uma criança muito criativa, uma criança muito querida. Deixa eu ler o que é. Inocência. Ai, que bonitinho. Inocência, pureza e redenção. Essa pessoa pode achar que você é... Deixa eu terminar de ler. Sugere uma conexão especial com o divino. Essa pessoa pode achar que você tem uma conexão espiritual, e essa pessoa não sabe explicar o que é, né? Nem entender. Ou pode te achar muito abençoada, ou uma pessoa que tem uma energia muito única, e essa energia única vem dessa inocência e dessa pureza que você tem, porque você age com o seu coração. Você é uma pessoa muito doada. Tudo que você faz, quando você serve as outras pessoas, quando você mostra a sua visão de mundo para outras pessoas, quando você acolhe outras pessoas, tudo isso não vem de um espaço de esperar em retorno. É puro, é sincero, entende? É isso que essa pessoa fala. Ai, gente, que bonitinho. Pode te achar uma pessoa muito apaixonada, muito romântica também. Que a gente tem o rei de copas. O rei de copas é alguém muito sentimental, aquela pessoa que se ela precisar chorar, ela chora. Se ela precisar demonstrar o que ela... Não, o rei em específico de copas, ele esconde quando é algo sentimental, né? Porque ele tem medo de se machucar. Mas o que eu tô achando e sentindo dessa tiragem é que você não tem dificuldade de demonstrar o que você sente quando você ama as pessoas. Não só pra sua família ou pra um boy, por exemplo. Pra amigos também, sabe? Se você é muito grata da pessoa estar na sua vida, você sabe demonstrar isso. É assim que a pessoa enxerga, pelo menos. Vamos ver aqui, né? O que mais a pessoa acha de você. Lembrando que isso aqui é pra você. Isso aqui, o que sair aqui é pra você, não pra outra pessoa. Porque nos meus outros jogos é pros outros, né? Dessa vez é pra você. Eu espero que vocês não estejam ouvindo barulhos externos. Ó, medo de se machucar. Eu acabei de falar isso do rei de copas, não falei? Ou eu tô maluca? Não sei. Pele preta. Saúde mental. Pode ser isso que eu falei da ansiedade, né? De você ser uma pessoa ansiosa. Ou pode ser que você traga paz mental pra essa pessoa.
Você pode ser uma psicóloga? Entendi. A pessoa te acha econômica. Percebe que você gosta dos animais, que você é um pouco desligado ou desligada, que você é meio complicada, que você é possessivo, invejoso. Não é você que é esse invejoso. Não é você. Porque aqui apareceu... Olha só. Uma pessoa que tem essa energia não tem como ter inveja. Talvez tenham pessoas invejosas ao seu redor. Eita, manipulador. Esse manipulador eu acho que pode ser sim seu, porque a gente tem o rei de copas. E o rei de copas, ele é manipulador sim, quando ele quer, né? Porque a gente não vê só as coisas boas, a gente também acaba vendo as coisas ruins. Isso aqui eu não acho que seja seu. Mas manipular, eu acho que pode ser sim. Peraí. Com o detetive, né? O detetive, você vê... você procura coisas, você vê coisas que as outras pessoas não estão vendo. Assim como o ladrão que apareceu aqui, ó. O ladrão que mostra o melhor que tem nas pessoas. Então, você pode, sei lá, usar disso em próprio favor. Espiritualista, ó. Essa pessoa pode achar que você é muito conectada à sua espiritualidade. Organizada, sim. Expectativas baixas. É como se você fosse uma pessoa que não tem muita esperança. Pessoa equilibrada. Egoísta? Por que saíram todas essas coisas esquisitas? Ó, egoísta, invejoso e manipulador. Não é nada disso que eu tô vendo no jogo. Não é nada disso. Porque se... Olha só. Ah, tá, entendi. Porque se você fosse egoísta, ia sair de cabeça para baixo as cartas. E não saíram, saíram de cabeça para cima. Então, pode ser que a pessoa não ache que você é egoísta, nem invejoso. Ou nem manipulador. Porque a energia que eu tô vendo nesse jogo aqui é de uma pessoa 100% do bem. Então, eu vou colocar como essas características como algo que você não tenha. E se você tem, e essa pessoa percebeu, talvez seja para você trabalhar. Mas eu não acredito que uma pessoa que saiu como criança divina, como mãe, entendeu? Tenha essas características. O manipulador eu até entendo, porque o rei de copas, ele é manipulador, sim. Quando ele quer, ele é manipulador, realmente. Mas invejoso e egoísta, definitivamente não é o seu caso. Não acho que você seja uma pessoa egoísta, não. Justamente porque a mãe e a pessoa que serve, ó. Eita porra! Espero que vocês não tenham escutado. A pessoa que serve, eu acho esquisito falar isso. Não é esquisito falar. Mas eu acho esquisito você ser uma pessoa que só serve, porque às vezes você fica tão ocupado em servir os outros que você esquece de se servir, de se cuidar, para cuidar das outras pessoas. E não é isso que uma mãe faz? Uma mãe esquece do que ela precisa fazer para si, para cuidar dos filhos. E a pessoa que serve também. Então não tem como você ser uma pessoa egoísta. Não acredito. Claro, né? Há casos e casos, mas o que eu estou sentindo aqui é que você é uma pessoa 100% do bem, uma pessoa super legal, uma pessoa gostosa de estar perto, porque o foco desse jogo é como a pessoa se sente confortável em estar perto de você, como a pessoa se sente em casa, entendeu? Deixa eu guardar isso aqui. Eu vou guardar esse e vou tentar tirar esse aqui. Opa. Mostra pra mim o que essa pessoa pensa. Da pessoa do montinho número 1. O que esse crush pensa. Gente, eu não tenho como controlar os barulhos externos, tá? Desculpa. Pronto, tá bem. Acha que você é uma pessoa necessária.
Tipo aquela pessoa que se faltar... Vamos supor, se vocês têm aula junto, quando você falta, essa pessoa fica triste. Se tá todo mundo saiu, se você não foi no rolê, porque aqui eu falo rolê. Se você não foi no rolê, faltou, é tipo, ai, seria crucial a presença dessa pessoa aqui, seria tão mais legal. Prática. Practice. Pode ser que essa pessoa ache que você pratica alguma coisa. Quando você... Olha só, você tá fazendo uma coisa. Você vai se doar pra fazer essa coisa, entendeu? Você não vai fazer mal feito. Você vai praticar. Até você dominar. Boss. Pode ser que essa pessoa te ache mandona ou mandão. Permanente. Sim, cara. Por isso que saiu a casa. Permanente. Por isso que saiu a casa e a família. Ó, isso aqui também fala sobre casa, sobre um casamento feliz. A pessoa acha que a sua presença... Quando você aceita alguém na sua vida, você quer essa pessoa permanentemente. Permanente. Academic, que você é uma pessoa que estuda muito, ou muito esforçada. Artista. Por isso que eu falei, eu vi alguma coisa de arte quando eu tirei essa carta da mãe. Eu falei, a carta da arte. Eu tinha achado que era a carta da arte, mas não é. Sei lá, né? Pode ser que a pessoa te enxergue como uma obra de arte, ou como se você fosse um... Se você trabalha com arte, é como se você fosse um ótimo artista. Você não precisa trabalhar com arte para ser artista, precisa? Às vezes você é uma pessoa tão, sabe, que você tem uma energia tão encantadora que as pessoas te veem como se você fosse arte. Pode ser isso. Gentle, ó, gentil. Te acha uma pessoa gentil. Hurry, apressada. Te acha uma pessoa apressada. Eu falei isso. É uma pessoa muito... Candle. Candle é vela. Ai, exato. A vela, ela ilumina. Eu não sei por que eu pensei nisso, mas tem uma música de alguma igreja católica que é sobre a vela iluminar o caminho. E foi isso que me veio na cabeça quando eu vi vela. Tipo, você é a pessoa que ilumina o caminho para outras. Tipo, você abre os olhos das pessoas para uma coisa que elas não estão vendo. Que nem ladrão, ó. Você mostra a pessoa uma coisa muito de valor que essa pessoa tenha, muito especial, que a pessoa mesmo não está enxergando. Alguém que ilumina o caminho. Honestidade. Uma pessoa honesta. Honestidade. Sabedoria, uma pessoa sábia. A gente tem microscópio, uma pessoa que presta atenção em tudo. Uma pessoa muito ligeira. E espelho. Eu vou falar que o espelho nesse caso seja você retribuir ao outro o que o outro tá fazendo com você. Se você me trata bem, eu vou te tratar bem. Se você não me tratar bem, eu não tenho por que ser legal com você. Eu te devolvo o que você me deu. Se for bom, você vai receber algo bom. Se for ruim, você vai receber algo ruim. E ciclo. Pode ser que essa pessoa ache que para você terminar alguns ciclos seja um pouco difícil, um pouco doloroso, até porque você tem muito coração, né? Um rei de copas. Ou talvez que você fique presa em alguns ciclos, tenha dificuldade de finalizar algumas... Não, você não tem não, porque eu vi aqui que você é direta. Ciclo. Deixa eu ler o que tá escrito. Ah, tá. Ali, no final desse negocinho, tá escrito um longo período de tempo. Pode ser que você tá fazendo parte da vida da pessoa nesse ciclo, mas como saiu permanente, a pessoa acha que você vai permanecer não só nesse ciclo, mas em outros, entendeu? É uma pessoa que essa pessoa quer ter na vida dela. Eu tô sentindo muita vibe de amizade, de você ter algum vínculo com essa pessoa.
Porque, tipo, tem crush que a gente tem que é muito distante da gente. A gente não convive com as pessoas, com essas pessoas, tipo. A gente só vê de longe e a gente realmente não sabe como as pessoas são. Aqui eu já acho que essa pessoa tem um pouco de conhecimento de você. Ou ela te observa muito, mas eu acho que é uma pessoa que tem proximidade com você porque é uma pessoa que se sente confortável com a sua presença. Entendeu? É uma pessoa que quer ter você em todos os ciclos dela. Quer que você seja uma pessoa permanente, porque é isso que você passa, é essa sensação de que você é uma pessoa permanente na vida dela. Eu vou tirar mais alguma coisa? Não, eu só vou tirar isso. A leitura de vocês foi essa. Foi rapidinha hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Obrigada, viu? Oi, pessoal do Montinho 2, que é um montinho do 5 laranja. Tudo bem? Vou começar a leitura de vocês. A pergunta de hoje é: como seu crush te enxerga? Vamos ver no baralho cigano. Como essa pessoa te enxerga? Eita, já caiu. Eu vou aceitar? Não, não vou aceitar não. Não tava prestando atenção. Pera aí. Só um minutinho. Pronto. Como essa pessoa enxerga a pessoa do montinho número 2? Você pode passar por transformações constantes. Uma pessoa que tá sempre inovando. Tipo, você tá sempre com um cabelo diferente, de uma cor diferente ou de um estilo diferente. Você não é uma pessoa que fica na mesmice, uma pessoa básica. Entendeu? Uma pessoa diferente. Uma pessoa que tá sempre se inovando e se inventando. Não, só quero uma, por favor. Uma, gente. Vocês fazem de propósito, né? Olha só. Eu só quero uma. Obrigada. Ué, de novo essa carta? Mais uma pessoa coração, né? Assim, essa pessoa pode achar que você é meio poucos amigos, ou que você é um pouco difícil de acessar, um pouco fechada. É aquela pessoa que parece ser um amor, mas que é uma pessoa... Como é que eu vou explicar? Sabe aquela pessoa que vive no seu ciclo social, ela conversa com todo mundo gosta dela, mas é uma pessoa que ela é bem discreta sobre a vida dela? É isso. Você tá sempre conversando com todo mundo, é uma pessoa bem alto astral, bem pra cima, parece ser uma pessoa bem amorzinho, sabe? Mas isso não significa que você se abra com todo mundo, que todo mundo saiba o que tá acontecendo com você. Deixa eu terminar com esse. Mostra pra mim. Não, saíram muitas cartas. Mostra pra mim, por favor. Obrigada. Vixe, essa carta tava virada aqui, ó. Deixa eu soltar bem. Mostra pra mim. Uma cartinha só. Acho que também que essa pessoa que esse crush. Como esse crush enxerga essa pessoa? Ok. Essa pessoa pode ter aquela sensação de que já te conhece há muito tempo, ou ela realmente pode te conhecer há muito tempo, da infância, ou da adolescência, ou da escola, não sei. Ou pode ser uma pessoa que se sinta muito conectada com você e seja uma conexão pra essa pessoa única, sabe? Ai, como é que eu vou explicar isso? É que eu não gosto de ficar romantizando isso, mas pode ser aquela pessoa que te vê como uma alma gêmea. Uma pessoa muito amiga
E aquela pessoa que quando quer, ela vai atrás. Só que o seu jeito de ir atrás não é um jeito muito direto. É um jeito carinhoso, sabe? Sabe aquela pessoa que pede as coisas com manha? Que ganha as coisas com manha? Essa pessoa também pode achar que você tá tendo dificuldade de deixar alguma coisa pra trás, alguma tristeza pra trás. Pode ser um luto, pode ser um término de um relacionamento, de uma amizade. Alguma coisa que te machucou, você tá tendo dificuldade pra sair dessa energia, pra sair dessa tristeza, né? Porque foi uma coisa que te abalou. Cara, eu acho que essa pessoa vê você como uma oportunidade única, sabe? É isso que tá vindo na minha cabeça, uma pessoa especial, uma oportunidade especial. Saiu muita carta de copas, né? Tem 4 cartas de copas. Pode ser uma pessoa que te enxerga muito, sabe? Vai ser uma pessoa muito gentil, muito amorzinho. Uma pessoa que não tem dificuldade pra demonstrar que gosta, por exemplo. Não acho que você seja uma pessoa fechada. Acho que você gosta de novidade, você é uma... É porque eu tô com uma imagem na cabeça. E eu não tô sabendo explicar a imagem que eu tô vendo. Deixa eu terminar. Mostra pra mim como essa pessoa... Desculpa. Mostra pra mim como o crush dessa pessoa enxerga essa pessoa, por favor. Droga. Caíram 2. Ai, af. Eu peço que caia só um, aí eles vão e me jogam 2. Mas tudo bem. A tentação. Que delícia! Mais uma. A modéstia. É como se a pessoa achasse que você é uma pessoa incrível. Que você é uma pessoa muito especial, mas que você não tem noção disso. E que você pode ser até um pouco tímida ou tímida. É como se você não estivesse vendo o seu valor. Também a gente tem a tentação aqui, né? Pode ser que essa pessoa... Você deixe essa pessoa muito tentada a fazer algo. Eu não gostei desse jogo. É como se essa pessoa quisesse muito vir na sua frente e te contar o que ela quer com você, o que ela sente. E fosse um impulso muito forte. O que você causa nessa pessoa é uma... Puta merda, ligaram um som. Ai, gente. Eu vou continuar falando. Foda-se, vocês não vão desligar o som. Ai, me desconcentrou total. Puta que pariu. Enfim, eu vou pular pra outra. Impulso é que você é aquela pessoa que eu falei, né? Que consegue as coisas, que vai atrás do que você quer, mas com a sua manha, com o seu tempero. Você não é uma pessoa que já... Entende? Tem gente que quando quer uma coisa é super direta. É aquela pessoa que vai e conquista. Você vai, mas você vai com a sua manha. Com o seu jeitinho, entendeu? O seu jeitinho especial. Modéstia, como eu falei, é uma pessoa que te vê como um... Puta merda, tá difícil, eu tô um remix aqui. É uma pessoa que te vê com muito valor. Mas é como se você não enxergasse o valor que você tem. Pelo menos essa pessoa te coloca num pedestal, né? Porque você é uma tentação. Gente, eu adorei isso. Eu vou tirar... Não. Tá vendo? Esse som me deixou meia doida da cabeça. Eu vou tirar essas cartinhas aqui, tá? Mostra pra mim como você foi. Rei. Exato. Você é um rei, uma rainha, mas você não enxerga isso. É como se você não enxergasse seu valor. Se fosse uma pessoa tímida. Você é uma pessoa... Essa pessoa te enxerga como se você fosse alguém diferentão. Sabe por quê? Me veio na cabeça a Bela e Belinha. Eu não sei por quê. Não estou falando que você é que nem a Bela e Belinha, que não toma banho. Não é isso. O que eu tô dizendo é que essa pessoa te enxerga como alguém diferentona, entendeu? Alguém que chama atenção.
Alguém que é diferentão, diferentona, que se veste de uma forma diferente, que é uma pessoa, sabe, toda moderninha, toda... Como é que eu falo isso? Descolada. Eu tô me sentindo uma velha falando isso. Uma descolada, uma pessoa muito descolada, entendeu? Mas você não tem noção de que você é diferente e especial. E você ainda tenta essa pessoa, entendeu? Deixa eu continuar. Mais duas, por favor. Tá, né? Tá, né? Seeker. Seeker. Eu tô falando, quando você quer algo, você vai atrás. Só que você não vai atrás de uma forma agressiva. Você vai atrás com o seu jeitinho. Ó, o cara na jornada dele. É uma pessoa determinada. Você é uma pessoa determinada. E a gente tem a criança mágica. Deixa eu ler. Eu vou ler os três pra você. Ah, e no fundo a gente tem o visionário. Que delícia, né? Uma pessoa visionária. Tá parecendo muito montinho número 1. É uma pessoa iluminada, benevolente e com uma energia forte de liderança. E que, olha só, se você... Ai, como é que eu posso dizer isso? Se você trabalha num cargo de liderança, por exemplo, você vai beneficiar as pessoas em quem você acredita. Que possam, sabe, te ajudar a melhorar algo. Como é que eu vou explicar isso? Puta merda. É uma pessoa que... Um rei, ele tem o poder de rei. Correto? Porque ele é uma porra de um rei. Então, ele ajuda algumas pessoas com esse poder que ele tem a irem chegando no mesmo patamar que ele. Vamos supor, você entrou num estágio. Tô dando um exemplo. E aí você sabe que lá tem vaga. Você vai ajudar outras pessoas que estudam com você, que você sabe que estão precisando disso, indicando essas pessoas. Ou falando, ó, vai fazer teste num lugar tal, porque, sei lá, tá tendo vaga lá. Você tá precisando, não tá? Então, entende? Esse tipo de pessoa que ajuda os outros, quando tem um poder na mão, não guarda pra si. Usa esse poder pra si e pra beneficiar outras pessoas que essa pessoa acha que merece. Ué, tá difícil, hein? Hoje tá difícil, gente, desculpa. Seeker. Seeker é uma pessoa que vai atrás, que procura. Alguém tá procurando algo. Sede por sabedoria e verdade. Independente do que isso seja. Você quer saber sempre a verdade e você quer sempre saber das coisas, independente se isso vai machucar ou não. Você não é uma pessoa que coloca os óculos cor-de-rosa e vive no mundo da Alice, né? No País das Maravilhas. Você quer sempre a verdade, você quer ver a verdade. Mesmo se isso vai doer. Você gosta, você fala a verdade e você quer que sejam verdadeiros com você. E criança mágica. Vê potencial... Sim, independente de você. Believe that everything is possible. Alguém que acredita que qualquer coisa é possível e que vê beleza em tudo. Alguém que tem um olhar sobre a vida. Não é uma Alice, não é alguém que vê as coisas pelos óculos cor-de-rosa, mas é alguém que vê a vida de uma forma bonita, com esperança, sabe? Não acho que você, desse montinho, seja uma pessoa ranzinza. E se você você não transparece, até porque, né, essa pessoa não vê tudo de você, não sabe de tudo. E temos o visionário, que é capacidade de ver o que os outros não conseguem ver ainda. E o desejo de espalhar isso que você, esse potencial que você viu, sem nenhum motivo financeiro, sem esperar nenhum retorno. É como se você visse potencial numa coisa e você quisesse compartilhar isso com outras pessoas sem interesse nenhum, só por compartilhar, só para outras pessoas saberem, sabe?
Agora sim. Vou pegar o coração e a gente vai ver. A gente vai ouvir o meu vizinho pisando na minha cabeça, porque ele é um cu de lata. Demonstra a característica que essa pessoa vê. A pessoa do montinho número 2. Tirei pouco. Pessoa teimosa. Uma pessoa devagar. É meu jeitinho. Brincos, você pode usar brincos chamativos. Ou a pessoa preste atenção no brinco que você usa. Uma pessoa trabalhadora, esforçada. Uma pessoa um pouco medrosa. Você é uma pessoa que tem talento ou mão para arte. A pessoa sabe que você é fã de alguma coisa ou que você torce para alguma coisa. Você é uma pessoa organizada. Essa pessoa te admira secretamente ou pode achar que se você admira alguém é de uma forma secreta, não é escrachado. Por mais que quando você goste das pessoas você não tenha medo de chegar em alguém e dar o primeiro passo, mas antes de tudo você, admira de longe, é isso? Ou você admira coisas que essa pessoa não sabe o que é. Essa pessoa, é como se essa pessoa quisesse saber mais sobre você e sobre o seu gosto, só que essa pessoa não sabe muito ainda. Colecionador? Sabe o que me veio com esse colecionador? Sabe aquela música da Marina and the Diamonds, que é This is how to be a heartbreaker? O que me veio na cabeça com esse colecionador é uma pessoa que coleciona corações partidos. Não porque você tem o coração partido, mas porque você parte o coração das outras pessoas. Não sei porque me veio isso na cabeça. Área da saúde. Atleta? Atleta. A pessoa te acha atlético. Acha que você é uma pessoa prática. Acha que você é uma pessoa que tem o poder de influenciar outras. Lá vai o cu de lata do meu vizinho. E que você é uma pessoa competitiva. Gostei. Essa pessoa tem uma visão legal sua. É como se essa pessoa tivesse com aquele gostinho de quero saber mais. Uma pessoa tentada a saber mais. Eu sei tão pouco de você, você se esconde tanto atrás dessa sua modéstia e dessa sua timidez. Eu quero saber mais sobre. Por que você não se abre? Cadê a timidez? Tá aqui, ó. Eu quero saber mais sobre você. Por que você não se abre comigo? Por que você não mostra quem você é? Enfim. Ai, porra, tô toda complicada. Agora eu vou tirar o branco por último, né? Mas não menos importante, a gente vai pro branquinho. Como essa pessoa enxerga a pessoa do montinho número 2, por favor? This is how to be a heartbreaker. Cause I love you. At least I think I do. Belong. Pertencer. Belong. Porra, como é que eu vou encaixar isso aqui? Vocês são foda, né? Belong. É como se, olha só, o que eu acho é que você é uma pessoa única. E talvez, como você não perceba isso, talvez você tente pertencer a um lugar que não é seu. Ou que você seja tão única ou tão único que você não percebe que você não tem que pertencer a uma caixa, a um lugar específico. Você já é você. Você já pertence a você. Ou talvez essa pessoa queira pertencer a você. Accent. Como é que fala accent? Eu esqueci, me deu um branco. Hoje eu tô meio aérea, desculpa. Sotaque, porra. Seu sotaque pode chamar a atenção dessa pessoa. Prayer. Oração.
Essa pessoa pode achar que você é essa pessoa é a mesma pessoa do montinho número 1? Você escolheu 2 montinhos? Porque tá parecido. Essa pessoa pode achar que você tem a sua religião, ou ela, se você tem, essa pessoa tá ciente de que você tem e respeita isso. E se você não tem, a pessoa acredita que você acredita em algo maior. Otimista. Sim, o óculos cor-de-rosa que eu falei. A criança mágica. Essa carta aqui é toda sobre otimismo. Desculpa se vocês estão ouvindo barulhos. Máscara. Sim. Você não mostra tudo pra todo mundo, então é como se você usasse uma máscara. Eu não acho que você tá errada em não mostrar tudo pra todo mundo, entendeu? Indiferente. Essa pessoa pode achar que você é indiferente a ela, ou que você age como se fosse indiferente. Mas isso é porque eu acho que essa pessoa não te conhece direito. Organize, uma pessoa organizada. Faca. 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 Pode ser aquilo dos corações partidos, né? Se essa pessoa tiver a chance de ter... Não é bem isso de ter você, mas... Essa pessoa tem medo de levar um fora e isso doer como uma facada? Ou de te ter e te perder e isso doer como uma facada? Abroad. Abroad é fora, né? Você já viajou pra fora? Ou você planeja viajar pra fora? Esse abroad que eu tô pensando é uma pessoa que tá sempre distante, uma pessoa que, sabe, que tá com a cabeça nas nuvens. Candle. Eu acho que você é a pessoa do montinho número 1. O candle que eu falei no montinho número 1, que é a vela, é a pessoa que ilumina o caminho para as outras. Exatamente, que nem o visionário. Uma pessoa visionária faz isso. Ela ilumina o caminho para as outras pessoas. Porque ela percebe o potencial em uma coisa que ninguém tinha visto antes. Necessária. Você é uma pessoa necessária e essa pessoa insulto. Insulto? Você já insultou essa pessoa? Insulto. 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 Talvez você não tolere insulto. É isso? Insulto. Insulto. Não sei o que é esse insulto aqui não. Vocês que vão me dizer. O que é esse insulto aqui? Enfim, eu espero que a leitura tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham se conectado e que tenham gostado. Até a próxima jogada e tchau, tchau! Oi, pessoal do Montinho 3 do 5 amarelo. Vou começar a leitura de vocês, tá bem? Ai, vamos lá. Baralho, mostra pra mim o que o crush da pessoa do montinho amarelo, do terceiro montinho, pensa sobre ela. O que essa pessoa acha da pessoa do montinho amarelo, terceiro montinho. Obrigada. Obrigada. Ok. Te ver como uma pessoa que fala bastante, né? Uma pessoa tagarela, e talvez o seu charme esteja na sua comunicação. Não acho que ser tagarela é ruim, não. Talvez a sua... Peraí, um minuto. Pronto. Ai. A forma que você pode ter conquistado essa pessoa seja pela forma com que você se comunica. Essa pessoa te acha uma pessoa livre, que curte a sua própria liberdade. Te acha tagarela, uma pessoa que se comunica bem, que fala bastante. E talvez que as coisas fluam muito bem. Não sei porque eu ouvi melhor, mas por mensagem. Não sei. Também acha que você é aquela pessoa que tem solução pra tudo e que é uma pessoa muito abundante. Tipo, uma pessoa que, sei lá, acha que você tem dinheiro ou que nada te falta, que você
sei lá, trabalha bastante e tem o que você quer. Ou que você consegue o que você quer com facilidade. Talvez você tenha sorte. Pode ser. Não vejo sorte, não. Não sei, pode ser. Você tem facilidade pra conquistar o que você quer. Vai saber o porquê, né? As pessoas veem a gente de longe, sabem da missa metade. E aí, porque as coisas pra fulano é mais fácil. Isso é a visão da pessoa, tá? Não significa que seja verdade. Mas eu acho que a chave de tudo aqui tá na comunicação. A forma como você se comunica, é o seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, conquistou, cativou essa pessoa. Ou, sim, deixa a minha vizinha parar de gritar, falar que nem gente. Fala baixo, cu de lata. Ai, gente, desculpa. Eu vou continuar, não interessa. Olha só, talvez vocês compartilhem coisas por rede social, sabe? Talvez os posts que você faz no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, ou em qualquer lugar, atraia essa pessoa, a forma como você se expressa por rede social. É isso que eu tô vendo. Tipo, o que você posta, pode ser foto sua, ou pode, sei lá, ser seu pensamento, o que você compartilha, como você comenta, como você interage com as outras pessoas. A pessoa acha isso muito legal. Vamos pro tarô. Não vale, eu nem perguntei direito. Vai. Mostra pra mim o que essa pessoa pensa. O que o... Ok. A facilidade pra conquistar as coisas. O que o crush dessa pessoa acha? Não, saiu muita coisa. O que o crush dessa pessoa acha dessa pessoa? Vou pegar aqui, caiu, não esses dois. Essa pessoa pode saber que você stalkeia. Essa pessoa pode saber que você stalkeia ela. E pode te achar uma pessoa insistente. É aquela pessoa que acha que você não vai parar enquanto você não conseguiu o que você quer também. Só que é diferente das outras pessoas, dos outros dois montinhos. Puta merda. Tiveram um dia todo pra fazer essa papagaiada. Vai fazer logo agora que eu tô filmando. Pera aí, deixa eu parar. Deixa eu pausar. Ai. Voltei, gente. Eles não vão parar de falar e eu também não. Vamos lá. Essa pessoa pode te achar muito esforçada. Pode achar que você trabalha muito pra conseguir o que você quer. Não é que as coisas venham fáceis pra você. É que você trabalha muito quando você quer uma coisa. Você se esforça muito pra atingir o seu objetivo, entendeu? Não é algo que é dado de mão beijada pra você. A gente tem um complemento aqui que mostra que você se esforça muito. Que quando você tem uma coisa em mente, você não para até você conquistar aquilo que você quer. E como eu falei, essa pessoa pode achar que você já está stalkeando ela. Essa pessoa pode te ver como uma vencedora, num geral. Talvez você, sei lá, você faça algum tipo de competição e aí você seja muito bom no que você faz. Independente do que é que você faz ou do que é que você já passou, essa pessoa pode te ver como alguém que é um vencedor ou uma vencedora. Vou pra esse aqui, ó. Tá bem? Mostra pra mim, baralho. O que o crush dessa pessoa, o que a crush ou o crush dessa pessoa acha dela? Opa, eita. Ai, que delícia. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Caiu o sonho e caiu as almas gêmeas. Ai, que delícia. Desculpa, tremeu a câmera aí. É que eu tô em pé. Gente, adorei. Mostra pra mim, por favor.
Caiu essa uma e eu vou aceitar ela. Como sair de cabeça pra baixo, eu vou pegar de cabeça pra baixo. Dores de amor. Essa pessoa acha que você tá superando alguma coisa. Que você tá saindo de algum... Pode ser uma pessoa até que esteja, né? Que seja mútuo. Que esteja te stalkeando bastante também. E essa pessoa tá percebendo que você tá saindo de um momento tenso. Você tá superando uma coisa. Você tá superando... Porque isso aqui é a carta das dores de amor. E veio de cabeça pra baixo, então você tá se curando dessas dores. A força, tá? Tendo força, que legal, né? Tendo força e iniciativa pra sair dessa situação. Independente do que você já fez ou do que você já passou, essa pessoa te vê como uma vitoriosa e acha que ter você seria um sonho, seria uma vitória na vida dessa pessoa, fazer as coisas fluírem. Nossa, que delícia! Que delícia! Gente, eu adorei. Ah, não posso deixar de falar, claro, antes que vocês me peguem na porrada. A carta das almas gêmeas, né? Deixa eu botar aqui pertinho. A carta das almas gêmeas. Nada mais, nada menos do que a cartinha das almas gêmeas. Que delícia, não é mesmo? Queria ter escolhido esse montinho aqui. Essa pessoa pode se sentir muito conectada a você. Muito. Se você tá stalkeando essa pessoa também tá te stalkeando. Se você tá se sentindo de uma forma X sobre essa pessoa tá se sentindo da mesma forma. Porque o que bate lá, bate cá, entendeu? Que legal. Você pode estar tentando um jeito de se aproximar dessa pessoa. Se sim, essa pessoa também está tentando um jeito de ser mais próximo. De estar mais próximo. É uma pessoa que te acha uma pessoa muito curiosa. Muito curiosa e muito inteligente. Acha que você é uma pessoa extremamente inteligente. Vamos ver essas cartinhas aqui, ó. Oráculo, eu quero 3 cartas pra como o crush dessa pessoa enxerga essa pessoa. 3. Já virou uma, né? Não, viraram muitas. 3 cartas, por favor. Cacete. Virgem. Esse de virgem, ou você realmente pode ser virgem, né? O que não é problema nenhum. Até porque estamos em 2022, cada um faz o que quer, não é mesmo? Ou pode ser que te vê com uma pureza, né? Porque as pessoas atrelam virgindade à pureza. Não é isso? Pessoa pura. Não sei por que me veio na cabeça intocável. Intocada, intocável. Ok. Poeta. Ai, que delícia. Te acho uma pessoa romântica. E saiu no fundo a mãe. Mother. Vou ler a mãe aqui pra vocês. Eita porra. Perdão. A mãe fala sobre alguém que nutre, tem paciência e amor incondicional. Alegria em... Como é que é? Alegria em dar vida à vida. Legal. Talvez você tenha o sonho de ser mãe ou de ter um filho. Ou você tragar vida pra essa pessoa. Você faz essa pessoa ter alegria pela vida? É isso? Que bonitinho. Saiu a virgem ou o virgem. Mantendo uma pureza simbólica de coração e de espírito. Eu falei manter, mantém, né? Uma pureza simbólica de coração e de espírito. Uma pessoa pura. Ai, gente. E ó, os coraçõezinhos. Dá pra ver? É porque eu cu de lata que sou, botei na sombra. Aqui os corações. Que bonitinho, gente. Ai, queria ter escolhido esse montinho. Que é isso? Diletante? Diletante? Não sei o que é. Deixa eu ler o bagulho. Ah! É aquela pessoa
que ela aproveita as coisas sem a pressão de ter que ser o melhor ou a pressão de ter que ganhar dinheiro. É uma pessoa que aproveita as... Vamos supor, deixa eu dar um exemplo. Essa pessoa, ela quer pintar um quadro. Ela não vai estar nem aí se ela for pintar um quadro sem técnica nenhuma, porque ela não está pintando um quadro para ser o próximo Picasso. Ela está pintando um quadro pela alegria e tranquilidade de pintar um quadro, entendeu? Ela está pintando um quadro porque ela quer se divertir pintando um quadro. Ela vai fazer uma receita de, sei lá, carbonara e ela não vai ficar olhando o livro de receita. Ela vai fazer da cabeça dela do jeito que ela acha que é o certo, ficando gostoso ou não. Se o resultado ficar bom ou se o resultado ficar ruim, isso não vai abalar essa pessoa, porque ela está experimentando fazer isso. Ela está se dando a oportunidade de fazer. Te ver como alguém que se dá a oportunidade de fazer as coisas sem a pressão de ter que acertar sempre. Sem a pressão de, sei lá, de ser o melhor no que for tentar fazer pela primeira vez ou no que tá tentando fazer, entendeu? Sendo a primeira vez ou não. Bem pé no chão essa energia, né? E também te ver como uma poeta, um poeta. Ah, sempre que essa carta sai... Desculpa que eu tô falando aqui. Sempre que essa carta sai, me vem na cabeça alguém que se comunica muito bem. Exatamente, eu falei disso, porra! Eu não tô maluca, não. É alguém que se comunica muito bem. Olha aqui o passarinho saindo da boca da mulher. 2 pombas. Tem coração e tudo. Que bonito. É alguém que sabe o que falar. Na hora certa, do jeito certo, no tom certo. Alguém que sabe se expressar. E não precisa ser só palavra dita. Pode ser palavra digitada. De você postar em algum lugar. Sei lá. Não sei, você tem um Twitter, aí essa pessoa entra no Twitter e tem lá, sei lá, uma piada sua, 2 da tarde. E isso deixa essa pessoa feliz, mais alegre, sabe? Eu adorei. Adorei essa energia. Agora eu vou tirar essas características aqui, ó. Mostra pra mim a característica dessa pessoa. Vou tirar pouco, que nos outros eu tirei pouco. Eu peguei um monte. A gente tem professor. Pode achar que você, quando vai passar o conhecimento que você tem, você ensine muito bem. Tô botando o tripé mais pra perto, porque eu tô em pé. Pode te achar uma pessoa ciumenta. Uma pessoa diferentona. Alguém que é ligado à causa animal. Alguém que é simples. Essa pureza aqui, né, que a gente tem, faz total e completo sentido de achar alguém simples. Expectativas altas. Você tem expectativas altas? Poder de acalmar. Que bonito, né? Com as suas palavras. São as suas palavras. Eu tô falando que a chave disso aqui é o jeito que você se comunica. O que despertou isso nessa pessoa é a sua forma de se comunicar. Poder de acalmar. Impaciente, ansioso. Desculpa pela música, gente. Não tenho como ir na casa do meu vizinho e mijar na JBL dele. Piercing. Se você tem piercing, essa pessoa presta atenção. Estrangeiro. Estrangeiro. Você já viajou pra fora? Não entendi esse estrangeiro aqui, não. Enfim. Pele branca, a sua pele, independente da cor da sua pele, a sua pele pode ser uma coisa que chame a atenção dessa pessoa. Gênio, sim, essa pessoa te acha um gênio. Deixa eu botar aqui. Gênio.
Sabe que música me veio na cabeça? Aquela do Labyrinth com a Cia. Only a genius could love a woman like she. Apenas um gênio poderia amar uma mulher como ela. Política. Talvez você faça posts sobre política e essa pessoa tenha a mesma visão política que você. Cavanhaque? Você tem cavanhaque? Essa pessoa gosta. Especial. Tô falando, porra. Eu queria ter escolhido esse montinho aqui, hein? Especial. Temos... Acha que você é uma pessoa prestativa. Essa pessoa sabe que você terminou um relacionamento e que você tá superando isso de uma forma louvável. E nós temos bebe socialmente. Talvez você já saiu pra beber e encontrou essa pessoa ficou reparando na forma que você bebe, se você bebe muito, se você é moderado. Porque tem gente, né, que repara em tudo. Enfim, quem for tirar print, o momento é agora. 1, 2, 3 e... Ai... Agora vamos para o último, porém não menos importante, que são essas definições aqui que eu ainda não sei do que chamar. Essas cartinhas brancas. Caiu uma ali. Como essa pessoa enxerga? Como o crush dessa pessoa enxerga? Mostra pra mim. Mostra pra mim. É aceitação. Essa pessoa pode achar que você aceita bem as coisas ou que você se aceita bem. Combina com aquela carta que eu tava falando do... Essa daqui, né? Quando me vê sentar, tu vai gamar quando me sentir. Debate. Você posta alguma coisa nas redes sociais. Gente, eu cantei isso porque tá tocando uma música no fundo. Eu espero que vocês não estejam ouvindo. Vocês estão ouvindo, com certeza. Eu sinto muito. Ai, tá me desconcentrando. Que ódio. Debate. Como eu estava dizendo, você deve postar alguma coisa nas suas redes sociais e essa pessoa concorda, ela tem a mesma visão de mundo que você e acha que você se expressa de uma forma maravilhosa. Porque, né? Poeta. Você se expressa muito bem. Angel, essa pessoa te acha um anjo. Porra, gente, queria ter tirado esse montinho aqui, hein? Painful, você passou por alguma coisa dolorosa e essa pessoa soube. E essa pessoa acha louvável a forma como você, né, tá saindo, a força que você tá tendo pra sair dessa dor. Porra, essa música tá alta pra caralho, entendeu? Eu vou fazer uma roda de oração pra queimar a JBL de todo mundo que tem JBL aqui no prédio. Enfim, ative. Ative é alcançar, né? É uma pessoa que acha que quando você quer alcançar alguma coisa... Não é quando você quer alcançar, é que você alcança. Você é uma pessoa vencedora. Que legal. Conecta tudo que eu falei. Poetry. Poetry. Junto com poeta. Eu tô ficando doida da minha cabeça? Não tô... Eu até devo estar, porque eu não sou muito normal, mas que tá conectando, tá conectando. Tô falando, cara, essa pessoa acha a forma que você fala uma delícia, entendeu? Do jeito que você se expressa, essa pessoa acha único, acha incrível. Talvez seja a sua voz, não sei, ó, porque aqui mostra... Ai, fiquei com falta de ar, perdão. Aqui mostra o passarinho saindo da boca da mulher, ó. Talvez seja a sua voz, a sua forma de falar. É a sua conexão, a sua comunicação que é a chave. Nori, safadinho, safadinha. Essa pessoa te acha safadinho, safadinha. A gente tem mind, a sua mente, a sua inteligência que chama a atenção dessa pessoa. Adorei essa pessoa, adorei. Gosta do seu corpo,
gosta da sua personalidade, gosta da sua cabeça, gosta da sua forma de se comunicar. Essa pessoa aqui tá arriada, hein? Tá arriadinha. Otimista. Pode te achar uma pessoa otimista. Temos sabedoria. Que delícia, né? E também temos artista. Artista com poeta, né? Vai que você trabalha com alguma forma de arte. Se você trabalha com alguma forma de arte, essa pessoa acha que é incrível. Que legal. É que você desenha o que você escreve, né? E essa pessoa sabe. Enfim. Foi isso que eu vi aqui. Quem quiser tirar print, o momento é agora. Eu vou até profetizar. 1, 2, 3. Espero que vocês tenham se conectado, que vocês tenham gostado do jogo. E até a próxima. Beijo.